segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são encobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos? Visto que diremos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda era incircunciso, para vir a ser pai de todos que crerem, embora não circuncidado, a fim de que lhe fosse imputado a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé, que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois os que a lei que não são herdeiros, anula-se a fé e conceda-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão, porque provém da fé, para que segundo a graça, a fim de que sejam firmes na promessa, para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também os que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de nós todos, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência todas as coisas que não existem. Amém? Soberano Deus e Pai, nessa noite, nós estamos aqui, ó Deus, reunidos no Teu nome, na Tua presença. Que Teu Espírito Santo venha sobre nós, para que nós possamos receber essa palavra, entender essa palavra, crer nessa palavra e viver nessa palavra. Que a Tua graça que nos alcance nessa noite, porque fomos escolhidos para estar aqui, transborda em nosso coração, para que nós firmemos em fé, em profissão de amor, de lealdade, de bondade e daquilo que é tudo para nós, que é o Teu amor, o Teu sacrifício na cruz. E também, ó Pai, pela fé nós cremos na Tua presença e naquilo que o Senhor pode fazer nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Hoje a gente está falando de fé. Abraão, ele foi justificado pela fé. Mas qual era a fé de Abraão? Será que hoje tem fé? A palavra de Deus diz um versículo que diz assim: quando Jesus voltar, haverá fé na terra? Porque nós ficamos tão preocupados com as coisas hoje, que nós perdemos a fé. Nós não acreditamos em Deus para curar, para salvar, para sustentar. Nós acreditamos em Deus, nós acreditamos na força do braço, do dinheiro, do bom emprego, de ser estudado, de ter tudo de bom. E todo mundo acha que isso é fé, isso é salvação. Mas isso não é fé e nem salvação. Isso não é fé e nem salvação. A fé e salvação não é carnal, é espiritual. Não é pelo que a pessoa tem que ele tem Deus. E muitas vezes é pelo que a pessoa não tem que ele tem Deus.
Então hoje a pessoa acredita muito naquilo que ele pode fazer, não aquilo que Deus pode fazer. Nós esperamos em Deus que possa suscitar fé em corações. Porque hoje as pessoas giram em torno do dinheiro. Todo mundo está com medo de perder o dinheiro. Todo mundo coloca tudo acima de tudo. E todo mundo quer que os filhos, os parentes sejam ricos. Os parentes sejam bem-sucedidos. Mas ninguém sabe qual que é o bem-sucedido que Deus tem. Abraão, ele entregou o filho dele pela fé. Ele foi para sacrificar e o filho dele era tão obediente a ele que ele tinha entre 14 e 28 anos. Pensa, menino, ele carregou a lenha. Ele subiu o monte carregando a lenha. Ele não era criança. Ele não sabia o que o pai estava fazendo. E ele perguntava toda hora: pai, e o cordeiro? Deus proverá. Essa era a fé de Abraão. Hoje alguém tem coragem de falar isso? Alguém tem coragem de falar assim: não, Deus vai salvar meu filho, Deus vai salvar meu marido, e crer, buscar, e dizimar, e ofertar, e estar na presença de Deus, e querer, não por multidão, não por fama, não por dinheiro, mas pela palavra, pela fé, aquilo que nos levanta para que nós possamos viver uma vida transformada em Deus. Ele ainda é o mesmo Deus, Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle, nós é que perdemos o controle. Nós é que vacilamos como a onda do mar. Hoje nós queremos uma coisa, amanhã nós queremos outra. Mas Deus continua nas alturas e Ele pode mudar. Ele falou com Abraão, Ele deu a Abraão um filho na velhice. Depois falou com Abraão: vai e oferece. Depois falou: não mata o seu filho. Isso é Deus que faz. Mas as pessoas não querem isso. Eles querem firmar uma palavra e não querem a direção de Deus. Porque a direção de Deus não era aquela que a gente quer. Ele falou com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para onde eu te abençoarei. O pai de Abraão era rico, mas era fazedor de imagens de escultura. Naquela época chamava de deuses. E ele largou tudo e foi servir a Deus. E hoje as pessoas esperam que ele oferece para servir a Deus, não aquilo que Deus manda fazer. E nós precisamos crer. Nós estamos aqui pouca gente, e todo mundo acha que no meio de pouca gente Deus não habita. A presença de Jesus não está. Mas muito engana. Não, Deus não está na multidão. Aleluia. A multidão, ela tenta impedir as pessoas de chegarem em Jesus. Hoje é muito evento, muito oba-oba. E eu estou falando de novo, Deus está irado de novo. O show começou nas igrejas de novo. Eu falei isso. Eu falei isso em 2019, 2020 o show parou. Quantas igrejas fechou e nunca mais abriu? Não foi por causa de Deus, foi por causa do povo. E hoje quantas coisas estão acontecendo nas igrejas porque as pessoas não creem em Deus. As pessoas creem em show, creem em palavra bonita, tirada da inteligência artificial. Tudo palavras programadas, escritas. Ninguém busca do Espírito Santo para pregar. Quão difícil é buscar do Espírito para pregar. Porque você buscar do Espírito para pregar, você precisa de obedecer. E a gente obedece não é porque a gente quer, é porque é pela fé. Porque nós vivemos na contramão do mundo e na direita de Deus. Vinde bendito do meu Pai, vem para a minha direita. E o da esquerda vai falar: não te conheço. E quantas geração não conhece? E a palavra de Deus diz também que o inferno é preparado para os anjos e todos aqueles que esquecem de Deus. Quem que esquece de Deus? Todo aquele que está nessa correria da vida achando que pode fazer alguma coisa sem Deus. Você acha que Deus não é capaz de livrar, de salvar, não é capaz de transformar a pessoa? É quando você esquece de Deus. Quando você lembra de Deus, a fé é acrescentada no nosso coração, porque fé é dom de Deus. Não é fácil crer. Aí, imagina o coração de Abraão indo levar Isaac.
Aí a pessoa fala assim, mas tem que fazer isso. Não, primeiro você tem que entender que a gente vai alinhando a vida, a gente é aos poucos. Não é de uma vez que Deus vai chegar e fazer. É na hora dele, no tempo dele, mas nós precisamos confiar. Abraão subiu um monte com o fogo e o cutelo. E aquele menino, aquele adolescente ou aquele jovem com a lenha. Imagine o coração de Abraão, mas nós precisamos de oferecer nossa vida a Deus. Nós precisamos de oferecer a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos irmãos, a vida dos nossos pais, a vida da nossa nação, a vida da nossa cidade, a vida do nosso bairro. Entregar a Deus, mas nós não temos coragem para isso. Nós queremos que as pessoas gostem de nós, mas nós não queremos que Deus goste de nós. Deus nos ama, mas Ele não aceita o pecado. E nós queremos adular as pessoas, mesmo que elas estiverem em pecado. Ah não, é no tempo de Deus que eu sei que Ele vai agir. Mas é hoje que nós temos que obedecer. É hoje que nós temos que ter fé. É hoje que nós temos que alinhar no céu. Alinhar no céu é obediência. E Abraão, ele foi imputado pelo Pai da justiça, o nosso Pai na fé. Por quê? Porque ele obedeceu. Não foi porque foi um extraordinário que ele fez, foi um evento grande com multidão. Ele não chamou ninguém. Quando ele chegou no pé daquele monte, ele falou com quem estava com ele: fica aqui que eu mais ele vamos. Aleluia. Mas hoje ninguém quer fazer um sacrifício sem que ninguém veja. Na hora que está tudo bem, todo mundo quer Deus, mas na hora que precisa passar na prova, você tem que ir sozinho. Porque quando está tudo pronto, todo mundo quer, ninguém tem fé para começar. E nós precisamos ter fé. Deus nos chamou nessa noite para dizer: tenha fé. Porque a palavra de Deus, Jesus diz: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. A gente tem que ter bom ânimo. Aí hoje eu vi uma mensagem assim: você quer dar fruto? Prepara para as pedradas. Só que ninguém hoje quer passar nada, não. Eu não mereço isso. Eu não mereço passar por isso. Vamos preparar. E vamos atravessar os desertos sem murmurar. Não vamos ficar andando ao redor. Vamos crer nesse Deus Todo-Poderoso, nesse Espírito Santo transformador, que pode transformar nossa vida, nosso coração, nossa mente. Eu hoje estava glorificando a Deus e chorando de alegria. Eu estava com um neto, bisneto no colo, e ele sorria para mim. Eu caí em prantos de alegria e falei: Deus, quem sou eu para o Senhor me dar essa alegria? Quem sou eu? E ele conversava comigo e ria. Eu não entendi o que ele falava, mas ele estava feliz ali. Não tinha nada, só estava eu e ele. Então eu vi a presença de Deus naquele lugar. Eu falei: Deus, quanta coisa boa o Senhor tem nos dado. E nós somos tão ingratos que nós ficamos só murmurando. Nós ficamos querendo mais. Nós ficamos querendo colocar a culpa em alguém pelas nossas lutas. Abraão não falou assim: não, vou sacrificar o Ismael, né? Não é isso? Eu sacrifico o Ismael, esse aqui não, Senhor. Se fosse nós íamos fazer assim, né? Se nós desse conta de ir muito além, a gente falava assim: não, Ismael. O Isaac não. Não é isso? Se a gente conseguisse chegar muito longe, a gente chegava até a falar. Mas hoje Deus nos chamou aqui para falar que se nós tiver fé, o Cordeiro, ele proverá. Aleluia! Ele alcançar nosso coração, ele vai alcançar o coração daqueles que nós estamos aflitos. Porque as pessoas estão se distanciando de Deus. E a gente quer ir para o céu. Estar lá com Jesus e com toda a nossa família. Então que nós possamos ter fé e coragem.
e entregar ao Senhor, crendo. Se credes, verás a glória de Deus. Chore, calabaçou, cantarabás. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. O Senhor é aquele que entra com a providência na hora certa. Mas nós queremos saber o que vai acontecer amanhã. Mas o hoje é o presente que Ele nos deu e nos mandou estar aqui. E hoje Ele vem nos dizer que pode acreditar. Ele continua o mesmo. Ele fará milagres e maravilhas e nos justificará perante o nosso tribunal, na nossa prestação de conta. Ele vai prover o cordeiro para nós. Basta se entregar, basta ter coragem, basta ter fé. Mas quanto tempo que nós estamos esperando? E Abraão foi pai com 100. E ele esperava a promessa. E Noé? Construindo a arca. Ficou 100 anos construindo uma arca. O que é que nós estamos fazendo? Como que nós estamos construindo a nossa arca? Como que você quer navegar no dia do dilúvio? Você, eu e a nossa família. Qual arca que nós estamos construindo? Aquela que Deus ensinou? Ou nós queremos aproveitar achando que a tempestade não vem? A tempestade vem para todos. E Deus vai encontrar onde que a gente estiver. Porque nós somos escolhidos e escolhidas de Deus. E nessa noite, prepare o seu coração. Acredite. Começa a ter um tempo novo com o Senhor. E o Senhor vai acrescentar na sua vida. Porque fé é dom de Deus. E quanto mais a gente vai acreditando, mais Ele vai acrescentando. As provas não podem nos paralisar. Porque Deus é maior. E o Cordeiro Ele proverá. No tempo certo e na hora certa. Em nome de Jesus. Amém?